O que a psicologia pode fazer em favor da proteção das crianças no nosso país? É sobre esse grande tema, sobre esse tema urgente, necessário, que nós vamos falar nesse episódio. Nós vamos falar sobre infância, nós vamos falar sobre situações de violência, de abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, o que tudo isso pode produzir na redução da qualidade de vida de crianças e de futuros adultos e quais são as ferramentas que a psicologia dispõe para dar essa grande contribuição à sociedade brasileira, que é cuidar melhor das nossas crianças. Para conversar com a gente sobre esse tema da mais alta relevância, eu estou recebendo mais uma colega de trabalho, estou recebendo a psicóloga Aline Gameleira, psicóloga clínica, especialista nesse tema, que vai conversar com a gente sobre isso. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor. Fiquem aí com a gente, porque esse episódio está imperdível. Oi, Aline, tudo bem com você? Olha, seja muito bem-vinda aqui, viu? No Ser Psicast, muito bom lhe receber aqui. Em primeiro lugar, só saber como é que você está, como é que você vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, tá tudo na paz. Maravilha, maravilha. Aline, a gente tem um ritual aqui no Ser Psicast, para o público que vai nos acompanhar te conhecer um pouco melhor. Eu sempre pergunto para todo mundo duas coisas. Resume para nós um pouco da tua formação, certo? O que é que você fez em termos de formação e o que é que você tem feito como psicóloga? Joia. Eu sou a Aline Gameleira, sou psicóloga clínica há quase 20 anos, né? Faço agora, em agosto, 20 anos. Sim. E durante todo esse tempo, eu atuei na clínica, mas também atuei em algumas universidades, faculdades. Hoje eu estou na clínica e leciono em algumas pós-graduações de psicologia. E aí, dentre as formações, eu tenho formação em terapia cognitivo-sexual, psicoterapia breve, arte-terapia, psicopatologia, dinâmica de grupo, e aí foi, né? Ou seja, bocado de TCC para infância e para adolescência, TCC para adultos, terapia do esquema. Então, fui fazendo diversas formações porque eu acredito que essa junção facilita a compreensão do ser humano, facilita nas práticas integrativas da clínica, não é? Pelo que eu pude perceber, as formações que você foi fazendo são formações importantes para o trabalho na clínica, né? Isso, vamos exato. Basando aí o teu trabalho. Aline, você trabalha com terapia cognitivo-comportamental, não é isso? Isso. Desde o início, você já tem quase 20 anos. Isso. Lá de trás, já era TCC? Não. Não? Comecei com psicoterapia breve, Sim. base analítica, e depois, quando eu conheci a TCC, Mudou. né, mudou completamente. Sim. E aí, agregado à TCC, hoje eu também trabalho com a terapia do esquema, que faz essa junção, assim, fantástica, né? Sim, sim. E a sua clínica tem alguma segmentação, assim, faixa etária? Você trabalha com públicos específicos ou é geral? Não, hoje eu continuo desde sempre, atendendo crianças e adolescentes e adultos e casais. Casais também? Alguns transtornos de personalidade, idoso, que eu prefiro encaminhar. Sim. Né? Mas o forte, assim, que você se dedica mais... Adultos e crianças. Adultos e crianças. Você trabalha com quanto tempo com clínica infantil? Há mais de 20 anos, porque antes de se formar a gente já atendia, né, na clínica da faculdade, então tem um pouquinho mais de 20 anos que eu trabalho Muito com esse bom. público. Você vem se dedicando à infância aí há muito tempo, né? Isso. É o tema da nossa conversa, né? A gente vai falar sobre esse tema. Aline, eu fico muito feliz quando eu recebo aqui colegas, psicólogos que trabalham com infância, porque eu não vou dizer que são poucos, né? Mas a maioria do pessoal da clínica, o foco é adulto, né? Adulto. E a clínica infantil Vou deixar você falar, porque a clínica infantil é de uma relevância, né? De um peso tão grande. Como diz, o chão que a gente pisa na infância, a gente leva para a vida inteira. E muitos dos traumas, dos complexos e dos esquemas adaptativos dos adultos, eles foram formados na infância, né? Sim. E aquela infância que a gente tinha um olhar mais tranquilo, que não tinha preocupação, é uma coisa bem distinta hoje. Hoje a gente vê uma demanda enorme de crianças com transtorno de ansiedade, com depressão,
com Sim. transtorno de estresse pós-traumático. Então, as crianças precisam ser assistidas também. Né? Jóia, bacana, muito bom. São realmente muitos temas da clínica infantil, a gente poderia passar aqui horas, né, falando. Nós temos outros episódios anteriores aqui em que abordamos algumas questões, só que a gente está aqui hoje com o desafio, dentre esses temas da clínica infantil, conversar um pouquinho sobre proteção, né? Proteção, como é que a gente faz para garantir uma infância livre de abusos, de violências. Me diga, primeiramente, assim, de modo bem introdutório, Aline, esse é um tema que você tem enfrentado na clínica, que aparece para você? Abuso infantil, violência, exploração sexual e outras formas. Isso tem aparecido no seu trabalho? Infelizmente tem aparecido porque é uma demanda grande, não é? Mas felizmente também que as pessoas procuram ajuda. A cada hora, 6 crianças são estupradas. Então, enquanto a gente estiver conversando... Dados do Brasil. Dados do Brasil, do anuário agora de 2024. Isso são as que são notificadas. Sim, e verdade. só a estatística mostra que só cerca de 10% são notificadas. Então, enquanto a gente estiver conversando aqui, milhares de crianças vão estar sendo abusadas. E aí é uma causa que eu tenho vestido, né, a camisa para tentar proteger as nossas crianças. E como é que a gente vai proteger essas crianças? Dando informação, orientando a sociedade, orientando os pais, para que elas possam se sentir protegidas e buscar uma rede de apoio, caso elas precisem, né? Aline, como é que você entende? Com tanto avanço, a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, que é de 1990, é uma lei importante, brilhante, que garante direitos, cria toda uma rede de proteção, né? Isso. Por que a gente ainda... uma opinião mesmo, eu queria ouvir uma opinião sua. Por que a gente ainda não superou esse problema? Olha só o dado que você traz. Você já começa chutando o pau da barraca, como se diz no popular, né? Qual é o dado? 6? A cada hora, 6 crianças são estupradas. Pois é. Por que a gente ainda... Qual a sua opinião sobre isso? Por que a gente ainda não conseguiu superar isso? Então, Paulo, quando a gente Você fala... está na base disso, né? Quando a gente fala de sexualidade em si, em todas as suas esferas, já é um assunto muito difícil de ser trabalhado. As pessoas, elas não lidam com isso com muita naturalidade. E aí, quando isso acontece, muitas vezes as famílias, elas tentam camuflar por vergonha, por medo. Se a gente for olhar um pouquinho, a dinâmica dos maus-tratos, ela já começa não só no abuso, mas ela deixa a criança vulnerável. Por exemplo, uma criança que ela cresce num ambiente onde há desrespeito, onde há agressividade, onde há a negligência, isso tudo já deixa a criança vulnerável. Então, qualquer outra pessoa que chegue pode acabar cometendo abuso porque a criança vai achar que ela merece. Então, a sociedade, ela não fala do assunto de forma natural, ela não fala do assunto de forma... As pessoas ficam com medo, ficam assustadas e preferem se calar. Só que é absurdo o número. Imagine um Maracanã cheio de crianças. Sim. É mais ou menos isso que acontece todos os anos. Todos os anos. Aquele número de crianças abusadas. Por trás disso, ainda tem as pessoas que... Tem os abusadores e dentre os abusadores tem uma porcentagem que tem um transtorno pedofílico. Sim. Esses nem chegam na clínica, mas são aqueles abusadores, porque tem aqueles que abusam e não sentem remorso nenhum. Continuam fazendo. Tem aqueles que têm um desejo de abusar, mas se sentem mal, se sentem culpados, muitas vezes não fazem, não executam o ato, mas ficam com aquela ideação, que é o que a gente chama de transtorno pedofílico. Sim. Mas a grande maioria dos abusadores, eles chegam às vias de fato, não é? Eu imagino que nós estamos usando aqui expressões como abuso, abusadores, você citou, você foi para o campo da sexualidade, né? Você cita a questão da pedofilia. Mas eu também imagino que a questão do abuso deva ser bem ampla. Isso. Deve haver outras formas de abuso contra as crianças. Você queria falar um pouco de outras formas de abuso? E aqui eu estou pensando o seguinte... Como é que a gente faz? Me diga se eu estou errado. Eu fico pensando assim que se a gente for conversar com determinados cuidadores, pais, mães ou quem quer que seja esse cuidador, ele vai dizer assim, mas o filho é meu. Eu crio ele como eu quiser, eu faço
o que eu quiser. É assim? Pode-se fazer o que quiser porque o filho é meu? Não, o ECA já Sim. dá essa segurança para a criança, né? Ou pelo menos era para dar. Então, mesmo sendo sendo seu filho, Sim. não dá para eu fazer o que eu quiser. É um ser humano que precisa ser respeitado. Então, foi ótima a sua pergunta, porque assim, o abuso sexual geralmente ele é a última instância. Sim. Essa criança, quando muitas vezes ela foi abusada emocionalmente, fisicamente, aquela história da palmada. Não, porque a gente vê muito as pessoas com estilos parentais autoritários. Ah, eu apanhei e não morri. Sim. Você não morreu, mas você demais. tem sequelas na sua vida emocional, na sua postura no dia a dia, nos seus esquemas desadaptativos, nas suas crenças, que impactam o seu crescimento, a sua evolução. Então, eu vejo muito, infelizmente, independente da classe social, mães que gritam, que batem, que xingam, que humilham, que não dão ouvido à criança. E aí, quando chega alguém que vai abusar de fora, seja fisicamente ou seja um abuso sexual, a criança ela já está vulnerável. Muitas vezes ela já acredita que ela merece aquilo mesmo. E aí, muitas vezes, ela se cala porque como é que eu vou falar para os meus pais se eles mesmos me abusam, me agridem? Sim. E esse adulto, essa criança vai, se ela crescer e se tornar uma pessoa adulta, eu acho que a tendência dela naturalizar a violência na vida adulta é muito grande. Isso, e a gente vê Imagino, relacionamentos totalmente autodestrutivos, sim. onde mulheres apanham, são violentadas emocionalmente, fisicamente ou sexualmente, e acham isso normal, porque já vem de um histórico de vida todo assim. É uma coisa interessante, é que às vezes a pessoa ela nem sabe que ela foi vítima de abuso sexual. Sim. Por quê? Porque o abuso nem sempre ele é com contato físico. Sim. Então, há pouco tempo atrás, uma pessoa que eu estava acompanhando, ela estava demonstrando muita dificuldade nas habilidades sociais, no relacionamento. E aí, quando a gente foi ver lá para trás, tudo estava ligado a um esquema de vulnerabilidade muito grande. Ela desconfiava de todos e de tudo. Achava que as pessoas podiam trair, que as pessoas poderiam ser ruins com ela. E quando a gente foi conversando, ela foi lembrando de algumas situações onde ela era observada ao tomar banho, né? Tinha alguém que ficava olhando na brecha do banheiro. Sim. Tinha alguém que ficava olhando ela se arrumar. Naquele momento, para ela, aquilo nem parecia abuso. Mas aquela sensação, que aí foi para o sistema limbicular, ficou gravada. E aí, quando alguém chega de diferente, quando ela está numa situação nova, aquilo desperta aquela sensação que ela tinha lá atrás, na infância dela. Então, pode ser besteira para algumas pessoas, mas para outras vai ficar gravado. Tanto é que um dos prejuízos maiores das vítimas de abuso é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Pois é. Uma coisa também que eu queria que você falasse para a gente é o seguinte, se está correto isso, geralmente vamos falar um pouquinho do perfil dessa pessoa abusadora, eu queria que você descrevesse um pouco, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas discussões na sociedade, por exemplo, não vamos falar sobre isso, você vai entender o meu raciocínio. A discussão, por exemplo, se tem que ter banheiro unissex para menino e menina. Não pode porque a menina vai ser abusada por um estranho. E aí tem uma questão com as pessoas LGBTs, homens gays, pessoas trans, que recebem essa peste de pessoas perigosas para a infância, quando me parece que os dados dizem que o perfil do abusador é completamente diferente. Exato. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Infelizmente, o maior número de abusador são os familiares. Pois é. Ali no círculo íntimo, né? Isso, pais, vizinhos. Tanto é que, assim, a gente sempre orienta em festas, inclusive festas de final de ano, Natal, Réveillon, aniversários, que a gente fique atento. O que é que as crianças estão fazendo e onde elas estão? Porque estar num ambiente familiar nem sempre vai ser seguro. Seguro. O banheiro, independente de ser para X, Y, Z, a gente precisa acompanhar essa criança. Sim. Recentemente, inclusive, em um dos shoppings aqui no Brasil, uma criança foi pega sendo violentada pelo segurança do shopping. Foi não. A mãe deixou a criança ir ao banheiro sozinho e a criança demorou
O segurança percebeu, desviou a criança, foi para a escada, abusou da criança e saiu com a maior cara lisa. Meu Deus. E aí, nesse momento que a mãe demorou, foi lá, viu, as câmeras mostraram e ele foi pego, né, em flagrante. Mas, assim, várias crianças são abusadas e ninguém vê. Então, assim, seja na igreja, seja no shopping, seja onde for, a criança precisa estar sendo supervisionada. Sim. E eu não estou dizendo que a gente deva ficar, né, 24 horas com a criança, que isso nem existe, a gente não vai conseguir. Mas ela precisa de supervisão. E mais que supervisão, ela precisa de orientação. Tem 4 regras básicas da proteção à infância. Que quais são elas? Que a gente precisa ensinar a todas as crianças. Diante de uma situação que ela se sinta vulnerável, mesmo que ela não esteja entendendo a situação, ou que ela ache que o outro olhou com a forma assim, que ela não se sentiu legal. O primeiro passo é diga não, mas diga não mesmo. Segundo é grite. E eu até brinco no consultório, eu digo, bora gritar. Aí elas ficam, tia, parece que a gente tá umas doidas. É assim mesmo, que nem doida. Por quê? Se você grita, você assusta o outro, né? Aquele primeiro momento faz com que o outro pare. Então, diga não, grite, saia correndo e conte para alguém da sua confiança. Aí, conte para alguém da sua confiança, a gente entra na questão da rede de apoio. Que, enquanto pais, enquanto educadores, isso precisa estar bem claro para a criança. Você tem uma rede de apoio. São pessoas que você pode confiar. Que o que você contar, essas pessoas vão acreditar. Oline, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre isso, porque eu fico pensando o seguinte, esse assédio que o abusador faz, ele às vezes vem na forma de um carinho, sim, de um presente, né? Você não acha que isso dificulta, por exemplo, a criança desenvolver esse protocolo que você acabou de dizer dos 4? Porque nem sempre é uma, vou pegar você, vou fazer tal. Não, ele vem carinhoso, ele vem pelas beiradas, como você diz, né? Aí, nessas situações, que de fato é isso que acontece, né? Porque existe o abuso com violência, com contato físico, e tem o abuso sem o contato. Sim. Às vezes a sedução. Oferecer doces. Oferecer doce, sentar no colo. E aí começa a pegar em algumas partes, que para a criança naquele momento pode até ser prazeroso. Mas quando ela perceber, quando ela sentir que aquilo não está sendo legal, que aquilo está incomodando ela, aí é que ela vai usar o protocolo. De dizer não, de gritar, de sair correndo. Não é? Mas pode ser que a criança se sinta confusa. Ou pior. Recentemente eu dei aula para um grupo de estudantes que estão terminando medicina e eles estão fazendo um projeto bem bacana nas comunidades. E aí o que é que eles percebem? Que as crianças, os adolescentes, eles nem consideram abuso, porque isso acontece com tanta frequência, com tanta intensidade, naturalidade. E quando elas foram falar sobre prevenção, aí todas, era como se assim, todos dissessem, mas isso acontece lá em casa. Mas o meu pai faz, mas o meu tio faz. Olha só. Eu não sabia que isso era errado, mas não gostava. Se sentia incomodada, porém permitia, porque não sabia que podia dizer não. Então, é ensinar que você pode dizer não. E aí, outra coisa que eu digo sempre é, a gente fica com essa história de que criança que não cumprimenta os outros é mal educada. Beije seu tio, abrace fulano, deixe de ser mal educada. Aí eu pergunto, Paulo, nós abraçamos, beijamos quem a gente não quer? Não. Então, mesmo que não seja um abuso, um toque nas partes íntimas, todo o nosso corpo ele é sensível. Eu beijo e eu abraço quem eu quero. Então, eu posso cumprimentar as pessoas com a mão, com um sorriso. Eu não tenho que necessariamente beijar e abraçar uma pessoa. E, às vezes, a criança ela não quer porque ela sente esse desconforto. Porque ou já vivenciou alguma coisa, ou por outros motivos. Tem uma paciente que eu atendo que ela foi violentada por um tio. E toda vez que ela chega na casa dos familiares, a mãe faz, beije seu tio, abrace seu tio. E ela, no início, ela abraçava, ficava mal, ficava remoendo aquilo. Então, a gente precisa parar com essa história de que criança tem que beijar, abraçar e correr para o colo de todo mundo. Nós temos tido no Brasil, nos últimos anos, muitos casos. Essa é uma discussão acaloradíssima, né? Assim, criança não é mãe. Muitos casos de abuso sexual, no caso, que resultam em gravidez, o que fazer, né? Essa criança tem direito a um aborto legal, não tem.
Você tem discutido isso, assim? Como é que a gente resolve um dilema desse, né? Criança é mãe? Pode ser mãe? É um dilema bem complexo, profundo, não é? é Porque, complexo. assim, até o corpo dela não está preparada. Mas aí vai entrar várias questões. Vai entrar questões espirituais, questões políticas e tudo mais. Mas, assim, se a gente parar para pensar, o corpo da criança ela não está preparado para isso. E nem a emoção dela, os sentimentos dela. Fica tudo muito complexo. Sim. Mas, de fato, a gente tem visto. Até teve uma polêmica bem interessante agora, né? A Cláudia Raia deu um Vibra para a filha com 12 anos. E aí ficou metade do povo achando um absurdo, outra metade achando que tudo bem, ela estava falando. E eu estava conversando e dizendo, gente, depende do contexto. Como foi o contexto que ela presenteou a filha? Porque às vezes a gente acha que a criança ela não tem sensações. E nessa fase da adolescência, Sim. ela já está ali se descobrindo. Então, como é que era essa conversa? Como foi que se chegou a esse presente? Tudo isso deve ser levado em consideração. Porque o que eu vejo sempre? As adolescentes, as crianças, a partir de 10 anos, elas começam nessa autodescoberta e muitas vezes ela não tem um objeto, um Vibra, que seria uma coisa mais adequada. Elas usam caneta, elas usam desodorante, Sim. elas usam outros objetos para se tocar. Então, a gente precisa falar mais sobre sexualidade de uma forma geral, porque quanto mais a gente fala, mais a gente previne e mais a gente instrui. E isso não incentiva, isso não estimula, isso não quebra fases. Pelo contrário, quanto mais eu conheço e eu tenho naturalidade em falar, mais eu vou postergar. Sim, sim. Eu vi esse caso dessa atriz que você citou, eu não tive interesse em aprofundar, né, a discussão, mas acho que todo mundo viu. Deixa eu te perguntar assim, o que você está dizendo é que, a depender do contexto, essa é uma situação que não tem problema, que pode ser. Assim, dependendo do contexto. Se houve, por exemplo, da parte dela, eu não sei se houve, porque realmente eu não me interessei em saber, mas digamos que tenha havido um contexto em que ela comprou o objeto, o instrumento, mas num contexto de instrução, senta aqui, ó, é assim que funciona. Não sei se foi isso que aconteceu. Eu também não sei muitos detalhes, mas o objetivo maior, acho que o mais importante é a conversa, é o diálogo. Sim. Né? É você ter a abertura de falar com os seus pais ou com os seus cuidadores, tudo. Inclusive que você tem sentido o seu corpo ficando diferente, que você, quando olha para alguém, sente sensações diferentes. Então, dependendo do contexto, foi uma atitude assertiva. Sim. Ou não. Por isso que vai depender do contexto, né? Exato. Tem crianças com 12 anos que elas ainda são muito... Elas nem pensam nisso. Elas estão ainda brincando de boneca. Então, ok, não cabe uma coisa dessa. Mas tem criança de 12 anos que está namorando. Tem pacientes com 13 anos que chegou no consultório com crise de relacionamento. Com 13 anos? Eu parei, eu digo, como assim? Eu digo, oi? Mas é verdade. Então, a gente tem que tratar a demanda, não é? Sim. Não adianta eu fingir. Não pense nisso. Você é criança. Certo, mas se ela está pensando, é melhor que você chegue junto. E aí, quando a gente chega junto, a gente previne, inclusive, sobre abuso. Sim, sim. Né? Então, não estou dizendo que a gente sai por aí distribuindo vibradores para todo mundo, mas, assim, conversar sobre é importante. Até expressar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita enquanto família, respeitando sempre o olhar do outro, porque senão gera aquele conflito de gerações e ninguém vai para canto nenhum. Essa é uma parentalidade que está faltando tanto nela, você concorda? Pais e mães que tenham, né, esse investimento, né, que demanda tempo, demanda tanta coisa. Mas olha, eu estou curioso ainda com uma questão sobre o perfil dos abusadores. Queria te fazer uma outra pergunta. Depois eu quero que a gente vá caminhando para trabalhar a questão do trauma, né, como é que isso pode traumatizar se esse abuso não é acolhido, não é tratado, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade sobre o perfil dos abusadores. Não sei se você já refletiu. Eu vou voltar porque você citou o transtorno pedofílico. Aí a pergunta é, pelo menos no campo sexual, que a gente já sabe, como você bem explicou, o abuso não é só no campo sexual, existem outros, né? Violência física, violência emocional, abuso no trabalho também, né? Crianças que são exploradas em diversas situações. Quem mora numa cidade grande, como nós, a gente vê todo dia, né? No sinal de trânsito e tal.
Mas no campo do abuso sexual, geralmente é homem. Tem mulheres também. Tem, eu sei que tem. Né? Só que geralmente os homens eles são mais visados. Sim. E aí, infelizmente, as mulheres que são abusadoras, elas acabam sendo mais camufladas. Mas tem, né? Mas existem Mas muitas. A pergunta que eu ia lhe fazer é o seguinte: sempre estamos diante de um caso de um pedófilo, ou esse abusador, pode ser que ele não seja pedófilo, e a gente vai precisar explicar o ato dele de outra maneira. Machismo, influência da cultura. É sempre um pedófilo ou dá para explicar de outras formas o abuso sexual? Então, ele... Só voltando, né? Falando sobre o perfil, geralmente são pessoas super agradáveis, são pessoas livres de qualquer suspeita, ninguém imagina. Aquelas pessoas geralmente bem centradas e tudo mais. Vai ter uma parte que tem um transtorno pedofílico que precisa ser tratado com questões psiquiátricas mesmo, porque isso causa angústia neles, e outros vão porque cresceram nessa cultura machista de que homem pode tudo e tudo mais. Mas independente do que tenha sido a aprendizagem dele, é uma violência. A criança precisa ser protegida. A criança precisa ser amparada. E eles precisam pagar pelo que eles estão fazendo, se eles de fato estão fazendo. Inclusive, já tem leis que dizem, se você descobre um abuso, se alguém relata para você e você não compartilha, não divulga entre as autoridades cabíveis, você também está sendo conivente. Então, a gente não pode se calar. Agora, a gente também tem que ter cuidado, por exemplo, quando um professor percebe que a criança está sendo violentada, que ela chega ali machucada, que ela chega ali, não é, exposta, os professores não podem chamar os pais para compartilhar isso, para dizer o que estão vendo. Porque pode ser que esses pais sejam os abusadores. Sim. E aí vão sumir com aquela criança. E a criança vai continuar sendo vítima. Então, acho que o nosso maior objetivo é proteger as crianças. E aí, inclusive, a pessoa pode fazer denúncias anônimas. Não precisa necessariamente fazer a denúncia na delegacia da infância e da adolescência. Pode fazer a denúncia em qualquer delegacia, pode discar o 100, fazer uma denúncia anônima, pode procurar o conselho tutelar para denunciar. Eu sei que assim, isso gera muita angústia, né? Tem uma parte pequena, inclusive eu nem conheço nenhum, só, assim, não conheço próximo, né? Conheço alguns da internet, profissionais que trabalham com a pessoa com transtorno pedofílico. Sim. Porque a grande maioria quer matar esse povo. É verdade. Né? Não quer nem saber o porquê. Mas eu acredito que se a pessoa tiver o transtorno, ela também tem sofrimento com isso. Mas como eu coloquei, a grande maioria dos pedófilos, eles não têm remorso. Eles vão fazer e vão propagando vítimas após vítimas, né? Aline, falando desse contexto familiar no qual essa criança está inserida, deixa eu te comentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar um caso com que eu tive contato enquanto trabalhei no contexto escolar. Trabalhei numa escola aqui no município e tratei um caso em que uma criança relatou para a professora. Ela confiou na professora. Na verdade, ela escreveu uma redação em que ela contava o que aconteceu com ela, uma menina de 11 anos. Tinha psicólogo na escola, era eu, a professora logo me acionou, eu entrei no caso. E para resumir, o que mais me chamou a atenção nesse caso é a descredibilidade que a mãe deu a ela. Isso acontece muito por conta do vínculo afetivo que a mãe tinha com o abusador, a pessoa acusada, né? Então, a palavra da criança não foi acolhida pela mãe. Teve esse caso, depois virou, a gente acionou, né? Conselho tutelar, justiça, foi para a justiça e tudo. Mas a mãe teve problemas na relação com a menina, porque dizia que a culpa era dela, dizia que não era bem assim, que ela estava querendo prejudicar o companheiro. Aí, Paulo, o que a gente vê? Que o adulto acaba revitimizando a criança. Ela exatamente. Já sofreu um trauma e ela é, de novo, traumatizada por aquela pessoa que era para acolher. Isso. Mas, infelizmente, isso acontece com muita frequência.
Muita. A gente vê adolescentes sendo expulsas de casa ou sendo acusadas, que foi porque você vestiu essa roupa, você fica provocando, você que fica atiçando, você não devia estar aí. E isso são frases que a gente não deve dizer em hipótese alguma. Uma criança ela não relata que está sendo abusada se ela não tiver. Então, Sim. vamos dizer assim, a gente não vai dizer 100%, porque ser humano, né, nunca é 100%, mas 99,9% quando a criança ela avisa, seja através de desenho, seja na fala, seja contando uma história, usando uma outra pessoa, ela dá sinal e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser validada. O que é que o abusador ele diz para a criança, na maioria das vezes? Ninguém vai acreditar em você. Então, quando eu estou falando que a pessoa diz, você tem certeza, você não pensou, você não sonhou, vai vir na cabeça dela. Ele bem que disse que ninguém ia acreditar em mim, é melhor me calar. E aí ela vai continuar sofrendo. Então, quando alguém vai falar, seja de forma direta ou indireta, a gente precisa ouvir atentamente. Não fazer perguntas que induzam a resposta do tipo, ele tocou nas minhas partes íntimas. Pergunte o que são as partes íntimas, porque, ele me tocou. E aí você começa a dizer, ele lhe tocou nas suas partes íntimas, ele pegou aqui, ele pegou acolá. Então, você está direcionando a resposta. Não, você vai ouvir uma escuta ativa e você vai questionar para que ela diga mais sobre. Tocou nas minhas partes íntimas, certo. Onde fica as suas partes íntimas? Ou o que você entende como partes íntimas, né? Você quer me falar mais sobre o que aconteceu? Sempre colocando que você acredita nela, né? Até colocando assim, que bom, estou feliz que você está tendo coragem de compartilhar comigo isso. Vamos juntas, né? Tentar resolver essa situação. Mas nunca acusando a criança ou adolescente de ter algum tipo de responsabilidade, porque eles não têm responsabilidade nenhuma. A culpa não é deles. Isso precisa ficar claro, né, para eles. Sim. No contexto de escola é tão interessante porque você faz uma palestra, por exemplo, eu fiz várias, né? A gente pega o mês, qual que é o mês que é laranja? Maio. Maio, né? Maio laranja. Eu fazia tanto palestras no auditório da escola, quanto eu fazia um trabalho de sala em sala. E isso gera um efeito, tipo assim, começam a aparecer os casos. É o que você disse, poxa, mas eu não sabia, né? Quando você citou o projeto lá dos estudantes de medicina, eu vi isso, de fazer intervenções, fazer workshops, palestras, e as crianças começarem a ter vontade de conversar comigo sobre o que estava acontecendo com elas. E mais, uma fazia uma conversa comigo, como, por exemplo, as meninas são muito próximas, né? Encoraja uma outra. Poxa, mas eu também passei, vou conversar com um psicólogo. E aí a sensação de alívio, né? Muito. Meu Deus, não aconteceu só comigo. Porque muitas vezes elas acham que, assim, elas são culpadas. Porque não aconteceu com minha irmã nem com a outra, mas aconteceu comigo. Então, é como se elas fossem um problema. E quando elas percebem que outras pessoas também estão passando por aquela situação, dá aquela sensação de que não que bom que aconteceu com os outros, mas que bom que eu não sou o problema da situação. Verdade. Né? Infelizmente, a gente não tem conselheiros tutelares capacitados para até lidar e acolher nesses casos. A gente precisa investir em maiores capacitações para que as pessoas, de fato, soubessem o que fazer. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e acabam atropelando mais ainda a situação. Há pouco tempo também aqui, eu soube de um caso dentro da escola, que aí o abusador não precisa necessariamente ser um adulto. Ele pode ser uma criança mais velha. Sim. Ele pode ser um adolescente que está abusando de uma criança. Sim, sim. E aí, dentro da escola, uma criança tinha sido violentada. Então, outra criança colocou vários lápis dentro do canal vaginal dessa criança. E aí foi uma situação bem delicada. E a criança se calou. E ela ficou ali com os objetos dentro dela. Poxa. E isso poderia ter levado à morte, inclusive, não é? Porque poderia ter pego uma infecção. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente divulga, mais a gente vai estar juntos defendendo as nossas crianças. Sim. Para que elas possam sentir liberdade de falar. Agora, a gente precisa de uma educação mais assertiva. Porque enquanto os pais estiverem espancando seus filhos, xingando e esculhambando, a gente vai estar deixando eles mais vulneráveis ainda. Sim, sim. Aline, é muito comum que as pessoas que são abusadas levem muito tempo ou para reconhecer
ou para relatar. Você tem o privilégio de cuidar de crianças que chegam. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Você recebe essas crianças encaminhadas de onde? Da vara da infância. Da vara da infância. Eu já atendi várias crianças que eram institucionalizadas e que estavam no processo de adoção. Sim, sim. E como a maior parte dessas crianças institucionalizadas, elas foram vítimas de abuso, isso gerou sequelas, gerou traumas, né? Gera uma dificuldade até delas se permitirem e se abrirem a essa nova família, porque elas ficam extremamente desconfiadas. E aí, tanto essas famílias no processo de adoção me procuram, como o próprio a vara da infância, às vezes, encaminha também essas famílias. Não vamos voltar a falar sobre esse tópico específico, mas eu estou lembrando aqui que tem muita gente que demora muito, décadas, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí, quando vai falar disso, já é uma pessoa adulta, né? As que falam, como você disse, em muitos casos são subnotificados, gente que, infelizmente, tem a vida toda manchada porque não conseguiu trabalhar, falar, botar para fora. Por que tem tanta dificuldade das pessoas falarem? Por que gente leva 10, 20 anos para enfrentar isso, né? É o mesmo tempo que as pessoas levam para procurar ajuda quando elas têm uma disfunção sexual. Às vezes as pessoas, elas estão ali num relacionamento por 7, 8, 10 anos, não conseguindo chegar ao orgasmo, não sentindo dor, com a ejaculação precoce, ou seja, qual for a disfunção, elas demoram exatamente esse tempo. Por quê? Porque falar sobre sexualidade é muito grande. Então, é como se eu vou falar que isso aconteceu comigo, o que é que vão pensar de mim? É isso que vem na cabeça das pessoas. Vão me julgar, vão achar que eu dei bola, vão achar que eu não sou mais digna de ter um relacionamento com alguém legal. E aí vem um monte de pensamentos e crenças distorcidas que fazem com que as pessoas posterguem esse falar. E muitas vezes é dentro do contexto terapêutico onde você está vendo que a pessoa ela tem tudo para ir para frente, para ela evoluir, para ela progredir, e ela fica entravada. E aí, nesses momentos, muitas vezes elas acabam colocando que aconteceu isso comigo. Será que isso tem a ver com o que eu estou vivendo agora? Né? O medo de avançar, ou as crenças limitantes que fazem com que a pessoa ela não acredite que ela é digna de ter uma vida boa, uma vida próspera. Porque eu sempre digo, nós nascemos, a gente não está aqui por acaso, e a gente está aqui, a gente merece uma vida próspera, a gente merece uma vida feliz, uma vida leve. Mas por que tem tanta gente que não tem essa prosperidade? E eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando em ter coisas que nos... Desenvolvimento, bem-estar, isso, felicidade. Mas tem gente que não consegue, tem gente que fica empacado. E uma parte dessas pessoas, elas foram vítimas. Elas têm seus traumas, elas têm suas sequelas aí na infância e na adolescência. As bagagens emocionais não foram preenchidas de forma assertiva e isso acaba nos brecando de viver essa vida leve. Você é uma psicóloga de TCC, né? Então, pelo que eu entendo, você está dizendo o seguinte, essas experiências são tão marcantes, negativamente falando, que elas podem produzir crenças de autossabotagem. Isso. Faz sentido, Aline? São as nossas crenças limitantes, não é? Que com certeza faz todo sentido. Então, todas as nossas crenças, elas foram como se a gente fosse uma árvore, não é? As nossas crenças estão ali, começam a nossa raiz. Sim. Então, não tem como tirar a raiz, senão a árvore morre. As crenças não vão desaparecer, elas estão ali e a gente vai levar elas. A gente vai aprender a lidar com elas. A gente vai aprender que tudo que eu penso não é fato. Eu penso um monte de besteira às vezes, mas nem sabe porque eu pensei é verdade. Eu também. Então, eu tenho que... a premissa básica da TCC é que pensamento gera sentimento que gera comportamento. Sim. Então, eu tenho que cuidar de quê? Do meu pensamento. Da raiz. Porque se eu penso que eu não sou boa o suficiente, se eu penso que eu não sou digna disso, se eu penso que eu sou uma vítima e que devido a isso eu estou presa nesse passado... Que violência é normal. Isso. O meu pensamento vai acabar gerando uma emoção, que é de tristeza, de raiva, de agonia, que vai impactar no meu comportamento assertivo. Então, nós temos que prestar atenção no que a gente pensa para que a gente possa ter emoções e comportamentos mais assertivos. E essas pessoas que foram violentadas, elas desenvolvem essas crenças limitantes mesmo, que impedem elas de
evoluir, de progredir para uma vida digna, uma vida próspera. Aí não tem jeito, né, Aline? Aí só a psicoterapia mesmo, não tem autoajuda. Não, porque Não assim, tem, né? Você pode ler livros maravilhosos, você pode conversar com pessoas que lhe acolham e tudo mais, mas é no processo terapêutico que você vai entender e vai juntando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que você vai entender, eu funciono assim porque eu vivi isso, mas eu não preciso continuar funcionando dessa forma, né? Eu acolho a minha dor, eu entendo o meu passado, eu entendo o que eu vivi, mas eu posso redirecionar o meu comportamento, apesar da dor. Então, vamos pensar que uma pessoa tem uma crença de fracasso. A crença existe, mas ela vai buscar provas e evidências de que ela não é um fracasso. E aí, essas provas e essas evidências é que vai fazer com que ela mude a vida. Né? Redirecione. E aí, no processo terapêutico, que a pessoa vai conseguir entender tudo isso. Eu não sou um psicólogo TCC, mas eu acho, veja se está certo que eu vou afirmar, que as crenças têm uma tendência a manterem-se. Elas não querem ser modificadas espontaneamente. Elas podem ser modificadas em terapia, mas a tendência delas é permanecer ali, estabilizar-se. Isso. É assim mesmo? Isso, é assim. Por isso que a pessoa tem que ir para terapia, né? Isso, porque senão você vai buscar, ao invés de você buscar provas e evidêncies que combatam a sua crença, Sim. você vai buscar evidências que reforcem a sua crença. Sim. E aí a gente precisa buscar estratégias, né, que a TCC vai dar, tem várias estratégias para que você entenda que aquilo que você pensa, que aquilo que você acredita ser sobre você não é fato. Sim. Então, a gente precisa, né, voltando um pouco para a história da proteção, proteger as nossas crianças, oferecer uma vida, uma infância de fato, protegida, leve, com as necessidades básicas supridas. Então, quais são as necessidades? A criança precisa de amor, a criança precisa de limite, a criança precisa de autoestima, a criança precisa de segurança, precisa de lazer. Quando uma dessas coisas não são supridas, a gente gera crenças, a gente gera esquemas que vão impactar. Maravilha. Olha, que conversa fantástica, assim, teria tanta coisa ainda para falar, né? Eu estou aqui pensando, uma última questão, assim, antes de a gente terminar, nosso tempo está indo embora, infelizmente. A conversa foi ótima. Mas uma última pergunta que eu te faria é o seguinte, para tudo que você está falando aí, eu acho que o resumo é, a gente precisa de uma parentalidade melhor, né? Cuidadores, pais mais qualificados em geral. Quais são os sinais, assim, porque nem sempre essa criança verbaliza, estou sendo abusada, tal. O que no comportamento, nas emoções, nos sentimentos, essa criança vai mudando que vai me ensinar, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso cuidar dessa criança? Ótimo, Paulo. A criança, ela dá alguns sinais, mesmo que ela não fale. Né? Então, é uma criança, vamos supor que ia de boa para a igreja, ia de boa para a escola, ia de boa para a casa das pessoas, e de repente ela trava. Chora, eu não quero ir para a igreja, eu não quero. Eu estou falando de igreja porque, infelizmente, dentro do contexto religioso também acontece com frequência, né? Então, não quero mais para a escola. Do nada a criança começa a gritar, a chorar, dizendo que não vai mais para a escola, que não odeia a escola. E aí, muitas vezes o pai diz, você vai porque você não vai virar vagabundo. E aí, por que a criança está chorando? A dor, ela representa algo que está acontecendo. Ninguém chora do nada e faz um escândalo dizendo que não quer mais ir para a escola. Então, observa se a criança ela não quer mais ir para aquele lugar. Observa se a criança está tendo pesadelos constantes, se voltou a fazer xixi durante a noite. Enurese. Enurese noturna. Se a criança ela começa a comer demais. Era uma criança que se alimentava normal e, de repente, começa a comer... Compulsivamente. Ou não quer mais se alimentar, né? A criança que está sempre só, quieta e que não quer muito contato com ninguém. Ou uma criança que começou a se tocar de forma compulsiva. Porque a autodescoberta, né? A masturbação, por exemplo, na infância que a gente considera como autodescoberta, ela é uma coisa normal, natural. Mas a criança ela não vai ficar o tempo inteiro fazendo isso. Sim. Ela só vai ficar o tempo inteiro fazendo isso se ela estiver sendo estimulada ou se ela não estiver tendo prazer em outras coisas na vida dela. Então, a criança também pode demonstrar, dar sinais através dos desenhos dela. E aí, quando a criança desenha, eu sempre oriento, pergunte sobre o desenho, não pergunte o que é isso nem aquilo, porque senão vai frustrar a pobre, né? Ela achou que está arrasando e você pergunta o que é. Mas faça perguntas do tipo, me conta uma história sobre o seu desenho, que lindo o seu desenho, ou
me explica melhor, e aí você vai conseguir entender um pouco o que está acontecendo ali. Mas a criança, ela vai dar sinais. Sempre tem. Uhum. Maravilha. Ufa, muito bom, Aline. Muito bom, muito boa conversa, muito bom episódio, acho que muito útil, né? Eu acho que um episódio de uma utilidade pública bem bacana. Você está nas redes sociais? Tô sim. Você gosta das redes sociais? Não, eu estou aprendendo a... Tá, né? Que eu digo, nunca tenho tempo para as redes sociais, mas eu tenho. Você está no Instagram, por exemplo? Estou, @Aline Gameleira. Sim. Esse Aline Gameleira... Aline Gameleira normal. Normalzinho, pronto, vai aparecer aqui, o pessoal da edição vai colocar. @Aline Gameleira. E aí eu tenho tentado, né? Quando possível, gravar alguma coisa... explicar, sempre com esse intuito. O meu Insta hoje, ele está voltado mais assim, para psicoeducar as pessoas, né? Ótimo. Falar sobre quais são as nossas crenças, quais os estilos parentais, tenho falado bastante sobre abuso também. Uhum. Então será um prazer ter vocês. Ah, né? Maravilha. Quem quiser conhecer um pouco, então, mais detalhes sobre o trabalho da Aline, é só ir seguir, né? E as pessoas podem entrar em contato também com você por lá? Sim, tem um link na bio. Ah, tem um linkzinho para o seu WhatsApp. Para o meu WhatsApp. Perfeito. Aline, olha, fantástico, adorei mesmo a conversa, né? Eu gosto de tudo sobre a infância, Você tem filhos? Tenho, 2 jovens. Ah, seus já estão com que idade os seus? A Rebeca tem 21, a Rebeca tem 20 e Rafa tem 22. 2 jovens adultos, né? Eu tenho um de 7, né? Então depois que eu me tornei pai, a infância ganhou para mim um valor gigantesco. Então, eu gostei muito da conversa também por isso, porque sou pai e quero proteger o meu filho e criá-lo da maneira mais assertiva possível. Olha, nós queremos te agradecer em nome da Ser Psicólogo. Eu quero primeiro te parabenizar por esse trabalho de proteção à infância fantástico e agradecer a você por ter dedicado esse momento aqui com a gente. Foi um prazer, não é? Estou à disposição, sempre que precisar, da maneira que eu puder ajudar, é uma das causas que eu abraço. E para mim, a infância, ela é fantástica. E você tem coisas na Ser Psicólogo, não tem, Aline? Sim, tem um curso, inclusive, sobre a prática clínica na infância. Sim. É um curso de introdução? De introdução à clínica infantil. Perfeito. Olha aí, então, quem estiver acompanhando o podcast, quiser conhecer um pouco mais, né? Isso. Tem a sexualidade também. Na plataforma? Na plataforma. Introdução à sexualidade infantil. Muito bom. Eu mesmo vou dar uma conferida lá depois, viu? Valeu mesmo, muito obrigado. Olha, que aula, assim, que episódio fantástico. Estou muito feliz mesmo, muito satisfeito. Como eu disse, tudo relacionado à proteção da infância. Assim, a proteção da infância é o trabalho mais nobre, sabe? Mais urgente que nós precisamos realizar enquanto sociedade. E, no conjunto da sociedade, psicólogos e psicólogas podem dar uma contribuição gigantesca a uma infância mais saudável e mais feliz para as nossas crianças. Você que continua com a gente aqui no YouTube, né? Não esqueça que em cima da tela nós temos um QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos, tá? Então aproveite lá, entra lá, 7 dias, assiste as aulas, faz os cursos da Aline, inclusive, né? Vocês vão gostar muito de todo o conteúdo que vocês vão encontrar lá na plataforma, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não deixe de cuidar de sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.